Olá a todos, obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Ana Caruzi e eu vou falar hoje para vocês um pouquinho da Austrália. Tem muita gente que tem interesse em ter uma experiência profissional fora do Brasil ou do país que você mora, ou gostaria de estudar, aprender inglês. Então hoje eu vou falar um pouquinho das opções que você tem para vir para a Austrália, como você deve fazer e se planejar para que isso aconteça de uma forma que exceda as suas expectativas. Tá bom? A gente, só dando algumas dicas, você pode mandar perguntas, talvez eu não consiga responder todas as perguntas aqui ao vivo, mas certamente depois a gente vai responder, pode ser pelo Facebook, ou entrando em contato com a gente, e eu posso responder cada pergunta, tá bom? Bom, vamos falar hoje, começar a falar um pouco sobre as formas que você tem. Se você quer ter uma experiência fora do seu país, as formas que você tem hoje que a Austrália oferece para vir para cá. Lógico que tudo tá ligado a um visto, né? E o tipo de visto que você precisa pedir, solicitar para começar o processo depende do seu objetivo. Então, a primeira forma que você tem é vindo com um visto de estudante. O visto de estudante permite você escolher um curso e estudar na Austrália por um período, né? Então, pode ser um curso de inglês. Se o seu inglês já é bom, você pode pensar num curso de especialização, um curso técnico, uma pós-graduação, um mestrado, qualquer curso que dê direito ao visto. Nesse caso, é muito importante que você entenda as regras para o visto de estudante e o que você recebe de direito se você tiver esse visto, que eu vou falar daqui a pouquinho para você. Então, a primeira forma é estudar. A segunda forma é a forma de trabalho. As empresas australianas, elas têm carência de profissionais especializados. Então, muitas vezes, com a experiência de trabalho que você tem no seu país e dependendo do seu nível de inglês, você pode receber um convite de uma empresa australiana para trabalhar por um período aqui. Esse período normalmente, ele é de 2 a 4 anos. Então, essa é a outra forma que você tem também de viver uma experiência aqui na Austrália e ganhar uma experiência internacional, uma experiência profissional internacional. Então, esse é um outro visto que é possível também. E o terceiro visto é para aquelas pessoas que têm vontade de realmente migrar. Então, tem a vontade de morar num outro país, talvez não para sempre, mas por um período grande. Então, esse visto permite a residência. Então, permite que você resida na Austrália por um período determinado ou indeterminado e tenha direito a todos os benefícios como um australiano. Então, essas são as 3 formas mais comuns das pessoas, de um migrante hoje, viver na Austrália, tá? E é onde o governo possibilita as aplicações de visto e convida as pessoas para passar esse tempo aqui. Falando em estudar, é muito importante que as pessoas tenham 2 coisas em mente. A primeira é que não tem milagre, né? As pessoas costumam falar para mim, Ana, eu vou passar aí uns 3 meses na Austrália e vou aprender inglês. Não é bem assim. Então, quando tem que ter um planejamento, até para você entender quanto tempo você precisa para atingir seus objetivos. Se é um objetivo, olha, eu preciso de inglês para o meu trabalho, né, para eu crescer profissionalmente no meu país. É muito importante que você entenda quanto tempo isso vai levar, para não ter uma expectativa que você vai ter um investimento e, de repente, alguns meses depois, você não vai chegar no objetivo. É possível? É possível. É muito mais rápido do que aprendendo inglês no Brasil? Com certeza. Mas é importante você saber que não é do dia para a noite, né? Então, os vistos de estudante, eles dependem, eles têm algumas categorias diferentes, mas ele pode ser para estudar inglês, para fazer um curso técnico ou para fazer outros tipos de curso, né? Faculdade, um curso universitário, uma pós-graduação, um mestrado. Obviamente que cada nível, cada categoria desse visto depende do seu nível de inglês, né? Então, se a pessoa não tem inglês, a melhor coisa é vir estudar inglês por um período, né? Que hoje, quem não tem inglês nenhum, eu acho que a gente está falando de 1 ano de estudo, e a partir daí ver as opções para estudar outros tipos de curso. É muito importante que você se informe sobre o visto de estudante, porque ele tem critérios de aprovação, né? Então, existem agências de intercâmbio que são especializadas, e eu acho que é importante você consultar profissionais que vão
guiar e vão mostrar para vocês quais são esses caminhos e esses critérios. Tá? Critérios como precisa ter um suporte financeiro, precisa ter não pode ter uma intenção migratória, então precisa ter um vínculo muito forte com o seu país. Então tem vários critérios que são importantes, e mesmo de planejamento, né? Quanto tempo eu tenho que ficar? Para onde eu vou? Cidade pequena ou cidade grande? Né? Então é muito importante que você entenda as suas opções no visto de estudante. E o mais importante é que muitas pessoas perguntam, e eu acho que é muito válido dizer, a Austrália, quando você tem um visto de estudante, você tem o direito de trabalhar. É um direito limitado, são 20 horas por semana, tá? Que a gente chama do meio período de trabalho. Só que é um direito que você tem. E isso ajuda. Não só ajuda, não é para ajudar financeiramente, porque, obviamente, que os trabalhos, até para quem não tem inglês, eles não vão ser de uma remuneração fantástica, mas ele ajuda a aprender inglês mais rápido, ele ajuda a entender a cultura do país, ele ajuda a vivenciar e ficar perto de australianos, né? Então, é uma experiência global, né? Então, isso é importante. Então, as pessoas normalmente, elas vêm com visto de estudante, elas estudam um período e elas trabalham um outro período, ou de final de semana, para ganhar essa experiência. E isso é permitido legalmente. A outra forma de você vir para a Austrália é a forma que, obviamente, todo mundo deseja, que é ter uma experiência internacional. Então, eu tenho 10 anos de experiência no Brasil e eu gostaria de trabalhar numa empresa australiana e ter isso no meu currículo, né? Conhecer o mercado de um outro país e ganhar uma experiência internacional, melhorar ainda mais meu inglês e tudo mais. Essa opção, você precisa ser convidado por uma empresa australiana e é válido dizer que você precisa de um nível de inglês muito bom. Então, se hoje você tem um nível de inglês muito bom e você tem uma experiência, uma especialização e você tem essa vontade, pode ser considerado visto de trabalho. Mas a empresa australiana precisa convidá-lo, ok? E a terceira forma é a forma quem quer migrar, né? Quem realmente quer mudar, talvez para sempre e talvez por um período longo. Essa forma, ela tem que ser planejada, porque depende muito do seu nível de inglês, a idade conta, né? Porque a Austrália colocou limites de idade para isso e tem que fazer um reconhecimento profissional. Então, se você é um engenheiro, você vai precisar reconhecer na Austrália a sua qualificação e a sua experiência. Esse trabalho é feito, agências de imigração estão preparados para auxiliar as pessoas nesse trabalho, mas é mais uma etapa. E é muito importante dizer que quem não tem nível de inglês muito bom não vai conseguir o visto sem passar por essa etapa primeiro. Então, talvez tenha que estudar inglês para depois pensar num plano migratório. É possível, mas o inglês sempre vai ser em primeiro lugar. Bom, então, a gente viu essas 3 formas, tá? Eu vou falar agora um pouquinho sobre algumas dicas, né? Se você falar, não, Ana, nossa, eu gostaria realmente de passar um tempo na Austrália, estudando, ou trabalhando, ou migrar, como que eu devo fazer? É muito importante que você entenda as possibilidades e os processos, né? O que cada visto abrange, o que cada visto oferece. Para você não ter falsas expectativas de fazer um processo que não é um processo barato e chegar no final do processo você falar, não, mas não era isso que eu queria, né? Não era isso que eu comprei. É muito importante entender quais são as diferenças e os processos. E tem profissionais para isso, né? Então, as agências de intercâmbio, os agentes de imigração registrados, são pessoas que podem ajudar vocês. O segundo ponto é planejar de acordo com o seu perfil e objetivo, né? As pessoas são diferentes uma das outras, com passado profissional diferente, com níveis de inglês diferentes, idades diferentes. Então, nem sempre porque você viu o amigo ou o primo fazendo um processo de uma certa forma, esse processo vai ser para você. Então, a melhor forma é procurar um profissional que vai analisar o seu perfil, que vai entender exatamente os seus objetivos, as limitações que você tem, e vai guiar para que esse processo seja
em cima da sua necessidade, das suas expectativas também. Então, esse planejamento é muito importante, porque vai economizar dinheiro e tempo, né? Porque às vezes você vai seguir o que uma outra pessoa fez e descobrir depois de um ano que não é o que você deveria ter feito, porque o seu perfil é diferente. Então, procure profissionais, entenda o processo, entenda onde você se encaixa e siga o seu plano. Falando em plano, é muito importante que você siga o plano depois que você tiver. Tem muita gente que me procura, a gente faz um plano, passa um ano, a pessoa faz um outro Skype comigo, eu falo, e aí, como é que tá o inglês? Ou o que aconteceu? Ai, tô correndo, não aconteceu muito, né? Então, assim, migrar é um processo de dedicação. As pessoas até falam que migrar são para os fortes, né? Então, assim, não é impossível. O meu trabalho e o trabalho das agências e dos outros agentes de migração é esse. Agora, existe um plano que ele tem que ser cumprido. Não existe milagre. Então, quando as pessoas tiverem esse plano, elas precisam seguir o plano, né? Então, isso é muito importante como dica. E o terceiro é acompanhar, o quarto, desculpa, é acompanhar as mudanças, né? Os países que têm o plano migratório, eles mudam de acordo com a economia. Estamos precisando de engenheiro. Abre engenharia. Não estamos mais. Fecha engenharia. Então, às vezes, uma conversa e um planejamento feito hoje não quer dizer que vai ser válido para daqui a 6 meses ou um ano. Então, a melhor forma é acompanhar essas mudanças. Por quê? Muito provavelmente, você precisa mudar um plano, mas não quer dizer cancelar o plano, né? Então, às vezes, você precisa ajustar o plano. Se você não acompanha, você pode ficar um ano seguindo um planejamento que foi feito lá atrás e depois descobrir que não é mais daquela forma e você não está preparado. Então, hoje em dia, existem várias maneiras de acompanhar, né? Os sites, o próprio profissional que você vai procurar, o Facebook, o YouTube, tem vários meios de comunicação com informações gratuitas. Tome muito cuidado, porque às vezes, óbvio, as pessoas colocam com uma boa intenção, mas elas não entenderam a lei propriamente dita e pode ter uma interpretação errada. Então, assim, é muito importante que você acompanhe as mudanças reais em cima de lei. Mas esse processo é um processo que ele tem que ser feito, eu indicaria entre 2 e 3 meses. A cada 2 a 3 meses é importante que você revisite o seu plano e veja se ele está de acordo com o que você fez no passado. Então, essas dicas é porque hoje as pessoas falam para mim, Helena, é muito difícil migrar. A palavra difícil é muito subjetiva, né? Existem critérios e existem pessoas que estão dentro do critério e pessoas que não estão. Tem pessoas, por exemplo, até tem uma pergunta aqui sobre o visto de pontuação, né? Pontuação é um visto que você, de acordo com o seu perfil, você ganha pontos para a Austrália. Sua idade, sua qualificação, sua profissão, seus anos de experiência, seu nível de inglês. Se você é casado e a sua esposa, o seu marido tem uma profissão que também está na lista. Existem listas que possibilitam você ter pontuação e outras que não. Então, depende muito desse processo. Esse é o processo de pontuação. É você, através das suas qualificações, das suas características, ganhar pontos para migrar para a Austrália. Então, é muito importante que você entenda qual é a sua pontuação. Eu sou engenheiro. Não é só ser engenheiro, né? Eu consigo. O que eu preciso? Eu não estou pronto? Às vezes você não está pronto hoje, mas você vai estar pronto daqui a um ano. E aí existe esse planejamento para chegar lá, tá? Então, a Austrália, ela muda essas listas, ela muda as leis pelo menos uma vez por ano. Então, é muito importante que você acompanhe, né? Porque difícil não é. Se você tiver um planejamento, se você tiver um critério onde você se encaixa e você seguir o plano, é como qualquer plano na vida, né? Agora, o problema é, às vezes, ler uma notícia e achar que, né, é aquele sonho que está ali na porta e que eu não preciso fazer muita coisa.
né? O inglês é uma outra coisa muito importante, as pessoas confundem um pouco. Ai, mas eu fiz inglês 12 anos na minha vida. Eu tenho que ter inglês. É diferente. O inglês na escola 2 vezes por semana, por 2 horas, 1 hora, ele não é um inglês fluente. Ele não pode ser um inglês fluente, porque o seu cérebro fala português 95% do tempo. Então, às vezes as pessoas têm um pouco de choque quando chegam num outro país, porque elas acham que elas falam inglês, porque elas estudaram muitos anos, mas a vida real em falar inglês, e aí os 95 virar uma vida em inglês, é muito diferente. Então, entenda que talvez você precise desse tempo, né? Um tempo para aprender inglês, um tempo para se adaptar. O sotaque australiano é bem difícil, é bem diferente. Vai para o YouTube, né? Ouve um pouquinho para você começar a se familiarizar com isso, para não se assustar. Agora, é como qualquer aprendizado na vida, né? Como a gente se especializa em uma profissão, no começo é difícil, e depois a gente vai acostumando e vai aprendendo e vai se dedicando. Então, é bem importante que você tenha um planejamento, saiba onde são as pedras nesse caminho, o que você já tem que se preparar para se dedicar mais, né? Não enxergar que é fácil, mas também não é impossível, porque senão não teria tantas pessoas fazendo esse processo, né? E procurar saber aonde que você se encaixa, para não ter falsas expectativas, né? Então, a gente no caso de um agente de imigração registrado, que é o meu trabalho, eu estudo frequentemente as leis, eu sou autorizada pela imigração para representar a imigração e guiar as pessoas. Então, não só no planejamento, quanto na realização. Então, quando chega a hora que a gente chama de aplicação do visto, ter uma aplicação onde eu apresento para a imigração, independente se é um visto de estudante, um visto de trabalho ou um visto de residente permanente, eu apresento o caso para a imigração mostrando que aquela pessoa ela cumpre os pré-requisitos do país. Então, esse é o trabalho do agente de imigração. As agências de intercâmbio têm acordo com as escolas, então ela pode ajudar você a escolher o melhor curso, na melhor cidade, baseado nas suas expectativas. Elas fazem esse processo também de visto para ajudar, né? Então, tem profissionais no mercado onde eles podem literalmente pegar o seu caso e planejar de uma forma onde você seja direto, onde você tenha um planejamento, pode às vezes demorar, mas você sabe que naquele mês, daquele ano, você está chegando na Austrália para cumprir o seu objetivo, tá bom? Eu gostaria de dizer que essa nossa palestra hoje vai ficar no site do rgbsummits.com. Você pode fazer comentários no Facebook também, e você pode se registrar pelo site para receber o e-book. Então, lógico que aquilo que eu estou falando para acompanhar as mudanças, é muito importante que as pessoas, em diversos meios, recebam informações, notícias, ou tenham um canal para entender as mudanças e para se comunicar. Então, tem uma outra perguntinha aqui. É verdade que desde o ano passado não precisa mais para estudante a comprovação de renda? Olha, eles mudaram as regras realmente. Agora, a imigração assume que as pessoas que estão aplicando para o visto de estudante tenham condição financeira de ter um suporte caso elas precisem. Então, o que é o suporte financeiro? Eu precisei de $5.000 do dia para a noite para fazer um tratamento médico. Eu preciso ter esse dinheiro em algum lugar, né? Então, esse é o propósito do suporte financeiro. Alguns países e algumas instituições que você escolhe estudar, elas estão num nível que a imigração, às vezes, não pede esse suporte, porque a escola já fez esse trabalho de checar se você é financeiramente viável para vir para a Austrália. Agora, a imigração tem sempre o direito de pedir isso durante o processo de visto. Então, se você não tem como provar, vai ser um risco você aplicar o visto sem ter um pedido e você não ter para mostrar. Então, o recomendável é que você cumpra esse critério
Se eles não pedirem, eles não pediram, mas que você cumpra o critério, porque realmente eles têm direito de pedir, tá bom? A gente tem aqui, Ana, tem algum limite de idade? Para o visto de estudante não tem limite de idade, isso é uma outra coisa, foi até uma pergunta ótima que foi feita agora, porque as pessoas dizem, não, já estou com 40 anos, eu não posso ir para a Austrália estudar. Não tem nada disso, tá? Eu já provei vistos de 78 anos para estudar inglês. Agora, os critérios continuam os mesmos, né? Então, assim, a pessoa também tem que ter suporte financeiro, tem que ter uma necessidade, tem que ter um vínculo com o Brasil. Esses critérios são para qualquer idade. Agora, não existe um limite de idade para estudar. Limite de idade tem para os vistos de trabalho e para migrar. Isso tem, tá? Hoje, eles desceram, antes era 50 anos, agora eles desceram a partir de 1º de julho para 45 anos, tá bom? Então, para estudante, não. Tem uma outra perguntinha que apareceu. Ana, eu e meu marido temos emprego fixo no Brasil. Queremos migrar e precisamos fazer... Como conseguir um emprego aí para que vocês respondam? O emprego não é que nem no Brasil que você contrata um headhunter, por exemplo, e ele procura para você, tá? Aqui na Austrália é um pouco diferente. Se você já quer vir para a Austrália empregado, tem que fazer processos seletivos, procurar os empregos disponíveis nos sites, apresentar o seu currículo. Algumas empresas fazem esse processo via Skype de entrevista e toda a negociação, e aí convidam, tá? Lógico que eu vou dizer que a maioria das empresas, como em todo lugar do mundo, elas querem te conhecer pessoalmente, né? Elas querem fazer um processo seletivo onde elas estão vendo como você se comporta numa entrevista, conversar com você pessoalmente, passar você para o RH e ter uma outra conversa, ter uma dinâmica em grupo. Isso acontece aqui também. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, eu estou mandando tanto currículo e ninguém responde. A questão é, quando a pessoa vê que você não está na Austrália, isso pode gerar uma insegurança. Eu não conheço, vou trazer essa pessoa do outro lado do mundo e pode ser que não dê certo e é uma responsabilidade. Então, eu diria que não é impossível, principalmente se você já tem um contato com uma empresa ou trabalha numa empresa no Brasil que tem filial aqui na Austrália. Agora, não é tão fácil. Por ele ter estudado aí, teria problema voltar? Não. Novamente, tem que cumprir os critérios de cada visto. Tá? Mas não quer dizer que já estudou, não dá para voltar para a Austrália, né? É caso a caso, tem pessoas que agora já morou aqui muitos anos, voltou para o Brasil, quer voltar como estudante, mas não tem um motivo para isso pode ser visto como uma intenção migratória, sem dúvida. Agora, se tiver um motivo, olha, agora eu preciso fazer uma especialização, eu quero voltar para a Austrália para fazer uma especialização que vai ser importante para o meu trabalho no Brasil, isso não tem problema. Eu recebi um e-mail falando que tem como morar no Brasil parcelamento quando estiver ali abertamente. Tá. Nesse caso, sobre parcelamento de escola. As escolas aceitam parcelamento, tá? Não tem problema nenhum. Isso é uma regra de cada escola. Então, as agências de intercâmbio vão poder conversar. Tem agências, por exemplo, que fazem o parcelamento pela agência, né? Então, você pode pagar em 12 prestações diretamente com a agência. E aqui na Austrália, existem parcelamentos direto com a escola sem problema nenhum. Tá bom? Eu acho que teve mais uma pergunta. Ana, nos Estados Unidos, na Austrália, existe visto de... você tem o visto de investidor na Austrália. Existe o visto de investidor na Austrália. E a gente está falando... o investidor mais simples na Austrália é em torno de $800 mil. Mas ele não é um visto permanente. Você pega um visto temporário por 4 anos, e nesses 4 anos você tem que seguir regras. O dinheiro fica preso por esse período, e ele tem que ser utilizado para alguns tipos de investimento. Por exemplo, você não pode comprar uma casa e morar nessa casa, né? Então, ele tem umas regras a serem cumpridas, mas existe esse visto. Ana, espera um pouquinho, deixa eu ver. Vamos para Sydney em outubro. Minha esposa faz doutorado no Brasil e já está tudo certo para passar um ano estudando na Universidade de Sydney. Eu vou como dependente. Minha pergunta é se eu devo iniciar o processo. Quando eu devo iniciar o processo? Olha, qualquer visto, eu acho que, mesmo o visto de estudante, que dentre todos é o visto mais rápido,
sempre, pelo menos, para entrada de visto 2 meses, 3 meses antes. Não faça nada correndo, porque dependendo da demanda e dependendo da época do ano, a embaixada vai ter um número muito grande de vistos a serem processados e pode demorar. Então, no caso, agora, se você está falando de começar o processo de matrícula 6 meses antes, tá? Então, o processo, você pensou em ir para a Austrália, procure uma agência, procure informações. E já começa o processo, tá? Às vezes ele pode levar uns 6 meses, principalmente se for um processo universitário como esse de um doutorado. Agora, já está tudo certo, já recebeu o convite da escola, está tudo certo? 2 a 3 meses antes são suficientes para a aplicação do visto. Temos mais alguma perguntinha? Peraí, tem uma aqui. Acho que tem uma outra pergunta do Henrique. Deixa eu ver se aparece aqui para mim. Cortou. Mas posso começar agora a ver a questão do visto? Pode, com certeza. Já respondi. Tá, você pode começar agora sem problema nenhum. Tem uma outra perguntinha. Quero fazer um curso de inglês e fazer um curso de pós-graduação na área de TI, na Austrália. Você pode ter um visto único ou tem que ter 2 vistos, um para cada curso. Não, se você já tem a entrada, a oferta da escola, se você já foi aceita pela pós-graduação, você pode ter um visto único. Agora, se a escola falar para você, você tem que fazer inglês primeiro, fazer um teste de inglês e depois eu vou te aceitar, aí você vem com o visto de inglês, faz inglês primeiro, depois que você conseguir a nota, é aceito na universidade e aí é aplicado um novo visto. Mas existem escolas que já têm um pacote, vamos dizer assim, o acordo com a universidade e fala para você, olha, Mônica, você tem que estudar 1 ano de inglês e depois você já tem entrada na faculdade. E aí já dá para fazer um visto único. Depende do caso, tá bom? Temos mais alguma? Talvez eu esteja falando muito rápido, mas eu sei que a gente tem um tempo limitado, então depois fica à vontade para acessar o site e assistir a palestra novamente para você entender algum ponto que não ficou claro, tá bom? Agora, depois dessa minha palestra, vai ter uma próxima palestra de como trabalhar na Austrália, que não vai ser comigo, vai ser um outro palestrante. Então, se você tem interesse de trabalhar na Austrália, eu acho que é interessante você ficar ligado, não desligue, para você pegar mais informações sobre esse assunto também, tá bom? Temos mais uma perguntinha aqui. Eu e minha esposa vamos para Perth em outubro, gostaria de saber como obter o visto de residente permanente com as mudanças do 457. Olha, é um assunto bem complicado para eu te explicar por aqui, mas há possibilidades, tá? Houve várias mudanças agora nos vistos, mas não existe nada impossível nesse momento. O que eu sugiro é que você, quando chegar a Perth, procure um profissional. Eu estou em Perth, caso você queira bater um papo, fique à vontade. E vou estudar o seu caso e vou dar as opções para você de acordo com o seu perfil. Mas não é automático, não é em todos os casos, mas é possível. Outra perguntinha. Eu e meu marido trabalhamos em indústria aeronáutica no Brasil. Qual seria a melhor cidade para poder migrar? Meu marido morou em Perth, talvez lá não seria o polo para a indústria aeroespacial. Ok, não sei te responder essa pergunta, porque realmente, vocês precisam fazer uma pesquisa onde está essa indústria, tá? Talvez esteja num lugar específico da Austrália, talvez nem seja forte aqui, porque a Austrália tem uma limitação de indústria, assim, tem muita coisa que é importada, né? Muita coisa não tem produção local, então, mas assim, é uma pesquisa que você teria que fazer e todos os estados dão direito a visto. Tá? Então, não tem um estado que eu falo, olha, vai para aquele estado que é mais fácil. Depende muito de onde essa indústria está, tá bom? Acho que apareceu mais uma perguntinha aqui. Estou aplicando meu visto de estudante para fazer o General English, mas gostaria de renovar e estudar outros cursos. É muito complicada a renovação
como tirar o visto aqui no Brasil? Olha, Luiz, não é. Não é que é mais fácil, mas dentro da Austrália, obviamente, você está mais informado e você já está vivendo aqui, então uma extensão de visto, ela é um caminho natural, né? Porque tem muita gente que faz inglês e depois decide fazer um curso de especialização. Então, é um processo, existe o processo de visto, existe a imigração envolvida, mas como você já está mais acostumado com o país e com as leis, ele se torna um processo mais tranquilo, tá bom? Onde posso encontrar a lista de documentos necessários para requerer o visto? Vou procurar ajuda para essa questão do visto, mas já quero me adiantar e coletar o máximo de documentos possíveis. No site da imigração, o site é Border, der.gov.au. Você pode digitar ali na busca Student Visa Documents. E aí vai ter um checklist com todos os documentos necessários, tá? Então, border.gov.au. Mais uma perguntinha aqui. Eu tenho experiência de trabalho na minha área, pois não tenho experiência de trabalho na minha área, pois sou recém-formada em engenharia de software. Se eu fizer uma pós de 2 anos aí na Austrália, consigo o certificado profissional pela ACS? Sim, e você não necessariamente precise fazer a pós-graduação, tá? Depende muito da sua faculdade, das matérias que você cursou. Então, talvez seja interessante, antes de planejar, você levantar mais informações para entender se você realmente precisa desse curso, tá? Porque às vezes não é preciso, mesmo sem experiência profissional. A pontuação, e isso é válido lembrar, algumas profissões, elas não exigem experiência profissional. Pelo fato de você ter uma graduação, nível de inglês e idade, você já consegue a pontuação necessária, tá bom? Ana, após o período de visto do inglês, é possível renovar para o visto de trabalho? Sou engenheira ambiental, é possível exercer aí? É possível renovar se você receber, o visto de trabalho está ligado a um convite de uma empresa australiana. Então, se você receber um convite de trabalho, é possível aplicar o visto. Ou, se você quiser ficar mais tempo, pode ser também através da pontuação, como eu estava falando, que aí não envolve necessariamente o convite do trabalho, de uma empresa australiana, se você tiver a pontuação necessária, ok? Mas é possível, pelo visto de estudante, aplicar qualquer outro visto. Vamos ter mais uma perguntinha. Ana, qual o melhor caminho para obter ensino público na Austrália para os meus filhos pequenos? O estudante internacional só tem ensino público garantido em alguns estados quando um dos pais está cursando um mestrado, mas não são todos os estados, tá? Então, eu vou dar um exemplo para você. Aqui no estado de Western Australia, que é onde fica Perth, se você fizer um mestrado, os seus filhos têm direito à escola pública, tá? Só que eles têm que ter 5 anos ou mais. Se eles tiverem menos de 5 anos, não tem direito, e aí as creches são pagas, não tem direito. Agora, qualquer outro curso de inglês, curso de faculdade, curso de pós-graduação que não seja mestrado, curso técnico, todos esses cursos não dão direito à escola pública. E alguns estados também não dão direito nem cursando o mestrado. Então, tem que se informar direitinho sobre isso. Quais as vantagens agora de migrar através do estado de South Australia? Olha, o estado de South Australia, que é onde fica Adelaide, é um estado que o objetivo deles é crescer. Tá? Então, o governo está muito focado em crescimento, em aquecimento da economia. Então, para o programa migratório, ele se tornou um estado forte. Hoje não é o único. Tá? É que algumas mudanças aconteceram recentemente e o estado de South Australia levantou a bandeira falando, não, a gente precisa de estrangeiros e nosso estado está de portas abertas. Não é só lá, tá? Mas é um estado que já anunciou para todo mundo ouvir que ele tem muito interesse em pessoas qualificadas de outros países.
Então, se você tem uma possibilidade, pode pensar nisso. Sobre a pontuação no IELTS, quanto precisamos para migrar? O mínimo do IELTS, que é o teste de inglês, é uma nota 6 em cada componente, tá? Escrita, fala, entendimento e leitura. Agora, 6 não dá ponto nenhum. Então, você só pode tirar 6 se você não precisa. Se tem um ponto muito alto nos outros requisitos, você não precisa. Se você precisar de ponto, vão ser pontos, vão ser nota 7 em cada uma. Lembrando que o IELTS vale 9, de 0 a 9. Então, teria que tirar 7 em cada banda, que a gente chama, para ganhar pontos para migrar. Mas depende muito de quantos pontos as pessoas precisam. Menos que 6, não dá. Minha esposa quer saber se Perth existe algum curso especializado em radiologia, pois ela é formada aqui no Brasil. Olha, existem cursos de pós-graduação, tá? Especialização, se você estiver chamando técnico, não existem, mas pós-graduação existem. É possível que o fechamento do 457 seja temporário? O 457 não fechou, tá? É bem importante eu falar isso. Não fechou. Ele mudou as regras e a partir de março do ano que vem ele não vai ter mais o número 457, mas o visto continua igual, tá? As mudanças podem acontecer a qualquer momento, mas é bem válido lembrar, Marcelo, que ele não fechou, tá bom? Meu noivo é graduado em Direito e pós-graduado. Como funciona para reconhecer o curso de Direito na Austrália? Olha, como as leis são muito diferentes, ele teria que fazer uma faculdade de 1 ano e meio. Tá? Então, é 1 ano e meio de curso de faculdade, onde ele vai fazer as matérias específicas das leis australianas. Um curso desse custa, em média, $17 mil a cada 6 meses. E é 1 ano e meio, são 3 semestres. Ana, boa noite. Boa noite. Sou enfermeira, tenho 6 anos de experiência, tenho 29 anos. Tenho pós-graduação em urgência e emergência e um MBA em gestão de saúde. Estou fazendo inglês agora. Você sabe se é muito difícil conseguir o visto para residência? Não, não é. Que nem eu falei no começo, não é difícil. O nível de inglês é um nível alto, então você tem que focar bastante no inglês. E o Brasil não é reconhecido automaticamente. Você tem que fazer um curso de 9 semanas de especialização para as matérias que faltam. E esse curso custa $12 mil. Então, com esse curso e um nível de inglês muito bom, grandes chances de você conseguir migrar. Essa pessoa que me falou, me mandou e-mail, disse que trabalhar na College Future Academy, ela trabalha para a escola e ganha pela escola. Ela mesma dá entrada no visto. De visto simplificado, eu só tenho que pagar as taxas direto para a escola, isso seria verdade? Olha, você pode trabalhar para a escola, se a escola tiver interesse de te contratar, e ter um facilitador da escola te ajudar, mas o processo de visto não vai mudar de forma nenhuma. Não existe nenhum benefício ou nenhum caminho a ser cortado pelo fato de você trabalhar numa universidade, tá? O visto é de estudante, você tem que cumprir os pré-requisitos do visto de estudante, mas talvez a universidade tenha uma assistência maior nesse processo para você, tá bom? Olha, gente, infelizmente o tempo está acabando, mas eu quero agradecer muito a todo mundo que ficou até mais tarde aí no Brasil. Estou à disposição, o meu trabalho é ajudar as pessoas, é o que eu mais gosto de fazer. Eu vou responder as perguntas que ainda estão entrando, tá bom? Mas eu não vou ter tempo agora de fazer isso. Vocês vão ter uma palestra excelente agora sobre trabalho na Austrália, e eu estou à disposição, eu faço Skypes com o Brasil, então eu estou à disposição para atender todos vocês numa próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, uma boa noite e nos vemos em breve. Tchau, tchau.